paz do Senhor, Shalom. Hoje, irmãos, queria aqui passar uma aula, um estudo assim, sobre decodificando a vida ministerial de Jesus e falar sobre os códigos do Getsemane, né? Falando sobre que Jesus passou, toda a história dele lá no Getsemane até a crucificação. Então, vou fazer uma leitura aqui para os irmãos, e aí tem alguns tópicos que eu deixei aqui na lousa para a compreensão e entendimento dos irmãos. E aí vai ter alguns códigos em hebraico também, né? Que vai aprofundar um pouco mais o entendimento de cada um. Amém? Os códigos do Getsemane. Às vezes não compreendemos a palavra de Deus porque não compreendemos o que há por detrás dela. No estudo da quarta dimensão, os pilares da cultura, história, nação e língua originais que nos ajudam a entender a realidade e a identidade de Cristo. Dessa forma, conseguimos encontrar o que buscamos por toda a vida. Vamos entender a conexão, a compreensão, a interpretação para a aproximação com Deus. Jesus da Bíblia, aqui ó. Jesus da Bíblia. Vem aqui. Vamos falar sobre Jesus e os códigos do Getsemane. Jesus da Bíblia. O Jesus da Bíblia, irmãos, são 7 tópicos aqui, ó. Ele é judeu, nascido em Israel, da tribo de Judá. Ele foi circuncidado no 8º dia. Aqui está Bar Midbar. Bar Mitzvah. Bar Midbar é outra coisa. Bar Mitzvah. Que é uma cerimônia que os judeus... essa é uma cerimônia que toda vez que era circuncidado, era feita uma cerimônia para que ele entre como judeu ali como é que fala? Como judeu, ele entra como judeu pelo processo da circuncidação. Então é dito como Bar Mitzvah. Terceiro tópico aqui, ele orava no templo. Quarto, pregava nas sinagogas. Quinto, ele era um rabino. Mestre lá na Bíblia, no nosso português, o mestre, em hebraico, é Rev, que é rabino. Bem? Então, o seu original ele era rabino. Sempre tinha crianças ao seu redor. Por que Jesus sempre tinha crianças ao seu redor? Vou explicar. Ó, tá vendo aqui uma folha? Uma folha. Ela está em branco, não tem nada. Não tem nada, né? Então assim é a criança. Aquilo que você escrever aqui, ele vai ficar, não é? Então é assim, a criança, ela está em branco. A mente em branco. Aquilo que você fala para ela, aquilo que você educa ela vai crescer com aquilo e vai fixar. Então por isso que sempre Jesus tinha crianças ao redor. Porque eu ensino para as crianças aquilo que vai ficar para sempre. É como se fosse uma folha em branco. Você escreveu, vai ficar aqui. Então, é isso o motivo de Jesus estar sempre rodeado de crianças, sempre estar próximo de crianças. Bem? Aqui, ó, ele era rabino e ele sempre tinha crianças ao seu redor. Sexto tópico, Yehudi. Yehudi é o hebraico da palavra judeu. Jesus era judeu. Em hebraico é Yehudi. Aquele que louva a Deus, é o significado do judeu. Aquele que louva a Deus. O sétimo tópico e último, ele cresceu, viveu e morreu como judeu. Aí também aqui vai entrar uma outra questão, que pode ficar para uma próxima live, que Jesus ele passou por diversas vestes, roupas, né? As vestes. Os romanos colocaram uma veste nele, na sua
quando passou para Pilatos. Pilatos colocou outra veste nele, até a última veste dele. Ele passou por diversas vestes. E essa última veste foi a veste a qual ele foi crucificado, que é a veste de um judeu. Então, tem um processo na Bíblia de todas as vestes que ele passou até chegar à última veste, que é a veste de um judeu. Amém? Então vamos continuar aqui. Aí, uma curiosidade também aqui, a palavra Rev, que vem da raiz de rabino, uma das palavras que vem da raiz da palavra rabino, aqui embaixo aqui, ó, rabino, que é o Resh, o Bet, o Yud, o Nun e o Vav, rabino. Então Rev, que é o Resh com Vet, Rev, é a raiz da palavra rabino, que significa bravo. É uma das características de Jesus, ele sempre foi bravo. Porque para aquele que ensina, ele tem que ter essa característica de bravo, de enérgico, de ensinar com sabedoria, com autoridade. Então uma das raízes da palavra rabino é Rev, que significa bravo. E outra palavra também que se origina dela, da palavra rabino, é Rev. Tem Rav e Rev. Rav, bravo, e Rev, multiplicar. Ou seja, Jesus sempre ensinou, né, os seus discípulos para multiplicações. Esse é o objetivo. Crescei e multiplicai-vos, né? Como está na Bíblia, né? E aí, outra curiosidade também para os irmãos, vou falar um pouco mais depois, sobre a palavra Getsemane. Getsemane. Em hebraico aqui, ó, Get, que é o Gimel com o Tav, formando Get. Shemani. Shin, o Men, o Nun e o Yud. Shemani. Get significa prensa, né? Get. E Shemani, azeite. Aqui essa terminação de Shemani. Prensa de azeite é o significado da palavra Getsemane. Por isso que ele teve que ser crucificado ali, nesse local. Porque o local realmente mostra aquilo que ele passou na cruz. Ele foi prensado como azeite. E do azeite, aí tem uma outra aula também, que cada azeite, cada prensagem do azeite tem um processo. Cada qualidade desse azeite é um processo ao qual ele passou até chegar à cruz. Né? Se for possível, ainda hoje falaremos também um pouco sobre isso. E aqui eu quero fazer uma leitura. Os métodos de ensino. Quais são os métodos de ensino rabínico, de um rabínico? Deus encobre os seus tesouros para ver até onde você vai investigar de forma minuciosa. E quando você faz isso, Deus vê que você quer chegar mais perto dele. Aqui estou falando de comprometimento com a palavra de Deus. Aqui em Provérbios 25:2 diz: a glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é tudo esquadrinhar. Jesus tinha autoridade entre os fariseus, então todas as vezes que lemos a palavra mestre na Bíblia, sua raiz original significa rabino. Por isso afirmamos que Jesus era um rabino. Rabi, meu mestre. Rabino, nosso mestre. Tem a expressão rabi na Bíblia, né? Significa meu mestre. E rabino, nosso mestre. Como disse aqui, né? Sobre os termos da palavra Rav e Rev, né? Significando bravo e multiplicar. Todo rabino trabalha com ensinamentos rabínicos. Todo rabino trabalha com ensinamentos rabínicos, né? Método Ramacês, escondido. Dicas em locais diferentes. Métodos de segredos, sorte de segredos. Às vezes perguntamos coisas para Jesus e ele nos responde algo completamente diferente.
Esse é um método rabínico. Às vezes Jesus responde uma pergunta com outra pergunta, como tem diversas passagens na Bíblia, né? Os irmãos já devem ter reparado lá nos evangelhos. Agrupa tudo para entender. Isso tudo faz parte do método rabínico de Jesus para nos ensinarmos. Vamos falar agora sobre os códigos do Getsemane. Em Mateus 26, capítulo 26, versículo 39, assim diz: Ele avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão e orou: Meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Primeiro código, mas qual cálice? É a pergunta que é feita aqui. Mas qual cálice? Né? Qual cálice? Primeiro código. Jesus vinha da celebração da Páscoa. Havia 4 cálices e cada um possui um nome oriundo dos verbos de Êxodo 6, de Êxodo 6, Êxodo capítulo 6, versículos 6 e 7. Eu vou ler aqui, ó. Portanto, dize aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor, e vos tirarei, guarda bem esse verbo, tirarei, de debaixo das cargas dos egípcios, e vos livrarei, ó, um outro verbo aqui, guarda aí, da servidão, e vos resgatarei, ó, o terceiro verbo aqui, com braço estendido e com grandes juízos. E vos tomarei, quarto verbo, livrarei, ou tirarei, livrarei, resgatarei, e continuando aqui, ó, e vos tomarei, quarto verbo, por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro de debaixo das graças dos egípcios. Os irmãos podem observar que aqui tem 4 verbos. Tirarei, bem aqui, livrarei, resgatarei e tomarei. Vamos falar sobre, agora vem o código aqui, né? Vamos continuar aqui. Livrarei, segundo o Êxodo 6, o que está querendo dizer aqui? É o cálice da santificação. Ou tirarei, cálice da santificação. Livrarei, o cálice do livramento. Resgatarei, o cálice da redenção. E tomarei o cálice do louvor. Cálice do louvor, tomarei. Durante a ceia da Páscoa eram contadas histórias. À medida que essas histórias chegavam aos verbos acima, eles tomavam um cálice. Veja bem. À medida que essas histórias chegavam aos verbos acima, esses aqui, eles tomavam um cálice. Mas somente o cálice da redenção, ou seja, resgate, era tomado após a ceia. Esse aqui, ó. Após a ceia. Perceba a frase destacada. Perceba a frase destacada aqui, ó. Resgatarei com braços estendidos. Resgatarei com braços estendidos. Ou seja, ele só resgatou após a crucificação. Resgatarei com braços estendidos. Em Lucas capítulo 22 e versículo 17 e 18, diz a palavra do Senhor: Então tomou um cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois disse: Tomem isto e partilhem entre vocês, pois não beberei vinho outra vez, até que venha o reino de Deus. Tomou o pão e agradeceu a Deus, depois partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Este é o meu corpo entregue por vocês, façam isso em memória de mim. Pois da ceia Jesus tomou o cálice de vinho e disse: Este é o cálice da nova aliança, confirmada com o meu sangue, que é derramado por sacrifício de vocês.
Esse cálice que é tomado depois da ceia, redenção, é o preço que Jesus pagou por nós na cruz, com o derramamento do seu sangue. É o preço. Agora vamos falar um pouquinho mais sobre, como eu tinha dito, né? Getsemane. Por que Jesus suou? Ó a pergunta. Por que Jesus suou gotas de sangue no Getsemane? Primeiro, Getsemane não é um jardim, como entendemos no sentido ocidental da palavra. Ocidental da palavra. Quando a Bíblia fala jardim, ela está se referindo a um lugar produtivo, um lugar, a um grande pomar. É isso que é o Getsemane, um grande pomar. Getsemane, na verdade, é um grande pomar. E ali existia uma fábrica de azeite. Ou seja, o que o próprio nome representa, Getsemane. Get, prensa, Shemane, azeite. Uma prensa de azeite. Em Lucas capítulo 22, 44, diz: Ele orou com ainda mais fervor, e sua angústia era tanta que seu suor caía na terra como gotas de sangue. Agora vamos entender o processo da fabricação do azeite. Primeiro processo. Eles reuniam sacos de azeitona e esses sacos eram colocados em cima um do outro e faziam uma prensa. Ou seja, os sacos de azeite eram colocados um em cima do outro e isso fazia uma prensa natural, que faziam as azeitonas sangrarem. Isso quer dizer, elas soltavam um óleo conhecido hoje como azeite extra virgem, esse que a gente usa na cozinha, que era o azeite mais puro e delicado de todos, chamado azeite de primícias. Eles pegavam esse azeite e levavam ao templo, que ficava localizado bem em frente ao Getsemane. E lá ele era utilizado para acender a menorá. A menorá é o candelabro, tem 7 castiçais. Aqui numa das aulas eu estava usando aqui uma camiseta que fala com o símbolo dele, menorá. Ou seja, era utilizado para acender a menorá do templo. Esse primeiro processo, essa primeira extração do azeite, a primeira, tá? Depois eles pegavam os sacos de azeitonas, colocavam numa prensa e agora com uma pressão externa começavam a rodar os sacos. Depois pegavam os sacos, colocavam uma pressão externa, colocavam no equipamento e começavam a rodar os sacos. E cada vez que colocavam um peso, saía e extraía-se um tipo de óleo diferente. Agora vamos para o segundo processo. Segundo, azeite que saía era destinado, no segundo azeite que era retirado, o azeite era destinado para alimentos. O terceiro azeite que saía era destinado para cura, para ungir feridas. O quarto azeite que saía era destinado para feitura de sabão, ou seja, fazer sabão. E o quinto azeite que saía era destinado para iluminação. Na época eles tinham tipo um pavio, né? E mergulhavam no azeite. Eu peguei essa época da minha mãe, né? Bem antiga, né? Só os pessoal acima dos 40 que sabe, né? Que ela acabava a energia em casa. A mãe pegava um pouco no azeite, pegava uma corda assim de pano, né? Mergulhava no azeite e acendia, ela fazia um pavio. Mais ou menos aqui o que acontecia aqui, ó.
no quinto processo, tá? Continuar. Tem algumas fotos aqui, mas acho que na live não sei se vão conseguir enxergar. Aqui, ó, né? Sobre o azeite. Aqui, né? A fabricação de alimentos. E aqui o azeite também de cozinha. Não sei se vai ser, dá para enxergar. Então, responderei a pergunta que fiz no começo. Quando Jesus ora e aceita tomar o cálice da redenção, ele aceita o contrato, acordo de derramar o seu sangue em toda a humanidade. Mas para que isso fosse aceito por Deus, deveria ser uma primícia. Vou repetir. Então responderei a pergunta que fiz no começo. Quando Jesus ora e aceita tomar o cálice da redenção, ele aceita com o contrato um acordo de derramar o seu sangue em toda a humanidade. Para que isso fosse aceito por Deus, deveria ser uma primícia. O primeiro azeite, que era a primícia, primeiro azeite, lembra do processo lá, ao qual estavam falando aqui, lá do primeiro azeite? Primeira extração? Tá, que era a primícia, representa o corpo de Jesus, que ali estava aceitando a carne de todas as pessoas do mundo, a pressão natural da humanidade sobre ele. E ali, diante do templo, Jesus entrega o seu sangue como primícia. Em 1 Coríntios 15, 20, mas Cristo de fato ressuscitou dos mortos, ele é o primeiro fruto da colheita, ou seja, primícia, de todos os que adormeceram. No Getsemane, o sangue de Jesus toca o chão, toca o templo, toca a Deus. E assim, sucessivamente, o sangue de Jesus vai sendo derramado por toda Jerusalém. E em cada lugar que o sangue de Jesus toca, representa-se uma área da vida. Profundo, né, moço? Profundo. Jesus é o nosso alimento. Ele te alimenta. Jesus é nossa cura. Ele te cura. Jesus nos limpa. Ele te limpa. Jesus é a nossa luz. Ele ilumina sua vida. Olha os processos do azeite aqui. Lembra lá atrás? Jesus é a primícia dos que dormem, pois ressuscitaremos com ele. Aí alguns termos aqui, que eu deixei aqui alguns, mas eu vou aproximar aqui o caderno para os irmãos. Você consegue ver, né? Aqui está dizendo sobre a palavra Yehudi, um significado, como se escreve, o que ela representa. A palavra rabino, significado, como se escreve, as suas raízes também, né? Que é o Rav e Rev. E Getsemane, que significa prensa de azeite. Prensa de azeite. Como se escreve, o seu significado, todo ele aqui. Então, para os irmãos aí, olhar também aí, né? Como eu escrevi também aqui na lousa, né? E vamos falar um pouquinho também nessa live sobre a última Páscoa e a entrada triunfal de Jesus. A última Páscoa e a entrada triunfal de Jesus. Vamos lá. Vamos ler aqui. E última Páscoa e entrada triunfal de Jesus. Por que Jesus era chamado Nazareno? Além de ter crescido em Nazaré, existe mais um motivo para Jesus ser chamado dessa forma. Séculos antes, o povo de Israel ficou 70 anos exilado na Babilônia.
Lá era proibido ler e ter as escrituras para celebrar a Deus. Então os sábios de Israel criaram um método para que eles não pudessem esquecer as escrituras. Separaram elas em trechos e distribuíram para algumas famílias, para que elas as decorassem. E então, quando eles retornavam a Israel, a tradição era mantida. Logo, cada família seguia responsável por um trecho das Escrituras. A cada sábado, as famílias se reuniam para ler as passagens. O costume era que o filho mais velho recitasse o texto na sinagoga. Por isso, Jesus, como primogênito de sua família, declarou o texto de Isaías, que ele foi deixado aberto. Mas ali naquele momento Jesus proclamava profecias que diziam sobre ele mesmo. Em Isaías capítulo 11, versículo 1, porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. A árvore de oliveira é uma tipologia da nação de Israel. Pode dar frutos por centenas de anos, porque quando ela parar de dar frutos, sua anatomia se retorce e pode ficar até 400 anos com um aspecto sem vida, parecendo que está morta. Depois desse longo período surge um broto, um renovo. E essa palavra broto, é renovo, né? Porque aqui em Isaías diz que brotará um rebento do tronco de Jessé, e suas raízes um renovo frutificará. A palavra renovo, ela é assim, em hebraico, significa netzer, né? Aliás, broto significa netzer, que significa renovo. E dessa árvore, e então ela renascerá e voltará a dar frutos. Para compreender melhor, confira o anagrama disposto aqui, na última página. Nazaré, vou marcar para os irmãos aqui, para ficar mais fácil compreender. Tem que fazer um cantinho aqui, para os irmãos entenderem. Vou marcar bem aqui embaixo. Natsari. A tradução é Nazaré ou Nazareno. Nazaré ou Nazareno. E dessa raiz Natsari também, que Jesus era nazareno. Da raiz Natsari vem a palavra Netzer. Netzer, que significa broto, renovo, justamente o que está dizendo lá em Isaías capítulo 11, versículo 1. Então ele teve que ser também nazareno. Jesus não foi à toa que ele foi nazareno, não foi à toa que ele foi. Ele foi nazareno porque justamente se confirma o que está dizendo aqui em Isaías capítulo 11, versículo 1. Mas isso no seu original. No seu original você vai entender que a palavra renovo renovo significa netzer. Amém? Então ele teve que ser nazareno. E a raiz da palavra nazareno vem justamente essa, netzer. Ok? Irmãos? Natanael respondeu, disse-lhe, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. João capítulo 1, versículo 49. Rabi, tu és o Filho de Deus. Olha o termo Rabi aqui, né? Tu és o Filho de Deus. E respondendo alguns dos escribas, disseram, Mestre, também em original significa Rabi. Disseste bem, em Lucas capítulo 20, versículo 39. E em João 20, 16, disse-lhe Jesus, Maria. Ela voltando-se, disse-lhe, Rabone, que quer dizer mestre. 3 termos aqui, Rabi, né? Em João 1,49, mestre, em Lucas 20, 39 e Rabone, João 20, 16. Então o rabino tem um conceito de ser bravo,
para multiplicar o seu conhecimento, para que esse conhecimento entre na mente das pessoas. Para compreender melhor, confira o anagrama aqui embaixo. Tudo que você constrói chegou um dia na sua mente, e por isso a nossa mente deve estar alinhada com a palavra de Deus. Justamente essa palavra aqui, ó, resh, de Rev, é a letrinha resh de Rev, ela significa mente. E o bet é casa, família, construção. Justamente a raiz da palavra rabino, que as duas letrinhas aqui, ó, resh e o bet é mente, e casa é construção, família. O significado das duas letras representa o que Jesus fazia no seu ministério aqui. Aqui, ó. E tudo que você constrói chega um dia na sua mente. Por isso, nossa mente deve estar alinhada com a palavra de Deus. Nós trazemos à realidade tudo aquilo que aprendemos. Agora vamos marcar uma coisa interessante aqui. Quais são as raízes que formam a palavra discípulo? Discípulo em hebraico é talmid, que a sua raiz dele, da palavra talmid, é lamad, que significa ensinar. E por sua vez também vem lomed, que é aprender. E por sua vez também vem tamid, que significa sempre. A palavra talmid, que é discípulo, vem da raiz lamad, lomed e tamid. Então, da palavra discípulos, que significa talmid em hebraico, se origina a palavra lamad, que significa ensinar, lomed, aprender e sempre. Ou seja, aquele que sempre aprende, vem aqui, ó, vou voltar aqui, ó. Aquele que sempre aprende para sempre ensinar. Então, a raiz da palavra discípulo, a sua raiz, vem em palavras que vai mostrar que ele sempre tinha que ensinar. Olha só como a original mostra coisas maravilhosas. Tá bem aqui em cima, irmão. No dicionário de português, quando procuramos por discípulos, encontraremos, no dicionário de português, quando procuramos por discípulo, encontraremos aluno. Mas no hebraico, que conta a história por trás da história, temos aquele que sempre aprende para sempre ensinar. Esse é o original da palavra discípulo. Tremendo, né, irmãos? Tremendo. Então aqui eu queria deixar esse vídeo falando, né, dos cortes do Getsemane, o que Jesus representou na sua vida. Ele era judeu, foi circuncidado, orava no templo, pregava nas sinagogas, ele era o rabino, falamos sobre rabino. Ele era judeu e erudi, ele cresceu, viveu e morreu como judeu. O significado da palavra Rev, a palavra rabino, né, que as suas raízes, a palavra nazareno e as suas raízes, que tem a ver nazareno com Isaías capítulo 11, versículo 1, que ele nasceu um bronto, um rebento de Jessé, ele era o renovo, e renovo em hebraico